Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Chida, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 22 de janeiro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário global. Início do corte de juros, expectativas na China e tensões geopolíticas. No cenário internacional dessa semana, nos Estados Unidos, após o feriado de Martin Luther King Jr., dados econômicos sólidos levaram os investidores a reconsiderar as previsões de início de corte de juros. Os discursos dos dirigentes do Fed destacaram a cautela com a inflação, influenciando a postura do mercado em relação ao possível corte de juros no final do ano. Na zona do euro, tanto a ata do BCE quanto os discursos dos dirigentes indicaram a manutenção do aperto monetário, com a possibilidade de corte de juros apenas no final do verão, conforme mencionado por Christine Lagarde. No Reino Unido, o CPI superou as expectativas, mas as vendas do varejo de dezembro ficaram abaixo do esperado. Na China, os dados econômicos ficaram aquém das expectativas, com destaque para o aumento do PIB no quarto trimestre e a eleição do candidato pró-independência de Taiwan. No campo geopolítico, houve tensionamentos no Mar Vermelho e ataques do Irã a locais associados a grupos anti-iranianos, além de ataques e retaliações em diferentes regiões. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Para os próximos dias, a agenda econômica nos Estados Unidos destaca a divulgação do PMI de serviços e indústria, a primeira leitura do PIB do quarto trimestre e o índice de preços sobre consumo pessoal, PCE. A temporada de balanço nos Estados Unidos, com ênfase em empresas de tecnologia, também influenciará o mercado. A desaceleração prevista do PIB da inflação pode impactar as yields dos treasuries, que acumularam alta recentemente. Na zona do euro, as atenções se voltam para as decisões de política monetária do BCE, com expectativas de manutenção do tom hawkish. Na China, destaca-se a decisão sobre as taxas de juros de referência. No cenário geopolítico, os problemas do Mar Vermelho e outros focos de conflito podem gerar volatilidade. Com a perspectiva de desaceleração dos Estados Unidos, espera-se uma correção negativa nas yields, enquanto a temporada positiva de balanços pode impulsionar as bolsas e o dólar pode recuar em relação a outras moedas. E no Brasil? Quanto à MP de reoneração gradual da folha de pagamentos no Brasil, há indicações de que o Congresso pode remover a reoneração, mas manter o limite de 30% ao ano para compensações de créditos obtidos por decisão judicial. Em relação aos benefícios para pequenos municípios, estimados em 8 bilhões, o governo negocia com prefeitos em busca de uma solução. Alternativas para corte de gastos estão sendo preparadas caso o TCU rejeite a limitação de contingenciamento do orçamento. O pente fino no cadastro da Bolsa Família, iniciado no ano passado, pretende a ser concluído até o primeiro semestre de 2024. Setores industriais e comerciais planejam entrar com uma ação conjunta no STF contra a isenção de compras de até $50 em plataformas internacionais de comércio eletrônico. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Na próxima semana no Brasil, os investidores estarão atentos à agenda de indicadores, com destaque para o IPCA 15. Além disso, acompanharão a participação do ministro Fernando Haddad no programa ao vivo do Roda Viva, na segunda-feira, agora, às 22/1, às 22 horas. No cenário político, apesar do recesso parlamentar, as discussões sobre a MP da reoneração gradual da folha de pagamento devem persistir. As negociações indicam uma possível manutenção do fim do benefício tributário do PERS, com o estabelecimento de um limite para a compensação de créditos tributários. Entretanto, propõe-se suavizar o impacto nas empresas inicialmente afetadas pela reoneração proposta pelo governo. Decisões sobre a tramitação da medida provisória ou sua substituição por projetos de lei só devem ocorrer no retorno das sessões parlamentares em fevereiro. Diante da perspectiva mais positiva para os ativos externos, com a temporada de balanço nos Estados Unidos, espera-se que o cenário doméstico siga as tendências internacionais. Assim, antecipa-se uma alta para o Ibovespa, alinhada ao movimento das bolsas globais. A curva de juros deve apresentar estabilidade nos vértices curtos e queda moderada na parte intermediária e longa, influenciada pela diminuição das taxas dos treasuries. Prevê-se também a desvalorização do dólar em relação ao real, acompanhando o esperado movimento para as demais moedas emergentes. E agora um resumo com relação aos indicadores. A semana foi marcada pela terceira semana consecutiva de queda da bolsa, uma leve abertura da curva em todas as pontas e valorização do dólar frente ao real. O Ibovespa recuou menos 2,6% na semana, acumulando queda de 4,88% no ano, com o fechamento em 19/1 a 127.616 pontos. O dólar avançou frente ao real, encerrando cotado a 4,93. A curva de juros encerrou a semana com leve alta em todos os vértices, com o DI 27 fechando a 9,9 e o DI 30 a 10,45.
E como tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Estamos ainda no começo de 2024 e os movimentos de mercado estão propícios para realizarmos alterações nas estratégias, onde possam se beneficiar de movimentos contínuos de queda de juros, quanto ficar de olho em movimentos de ativos mais voláteis, como ativos de renda variável. Desta forma, nossa posição mantém destaque para estratégias atreladas à inflação, tanto das pontas curtas como o nosso BB Renda Fixa Previdenciário em uma B5TP, que responde mais rápido aos movimentos de inflação acima do esperado, quanto as pontas médias e longas, como o nosso BB Renda Fixa Previdenciário em uma BTP, que está com uma yield acima da inflação em torno de 5,6% e uma duration aproximada de 6,6 anos, tornando atrativa dentro da relação risco e retorno. Adicionalmente, vale a pena destacar nosso fundo BB Ações Dividendos Midcaps, que encerrou o ano de 2023 com retorno de 27,65%, ou seja, 124% que foi o resultado do Bovespa naquele ano, uma posição de gestão defensiva e com menor volatilidade dentro do artigo 8º. Não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria, assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência em mais um episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até a próxima semana, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais!